Olá, meu nome é Doris e esse é o canal Web Sem Fronteiras. No vídeo de hoje a gente vai acabar as configurações globais, então vamos já a elas. Vamos aqui clicar em configurações globais e vamos começar de onde a gente acabou. No vídeo passado a gente foi até o texto e hoje a gente vai iniciar pelos links. Esse é um vídeo que vai ser bem curtinho porque não vai ter muita coisa para falar. Bom, a respeito dos links, aqui a gente tem 4 tipos de configurações que a gente pode fazer para deixar tudo uniforme. Em AL são todos os links do nosso projeto. Então, se a gente já tem um projeto definido, fica bem fácil de configurar. A gente pode configurar a cor que o link fique normal quando ele aparece aqui, não? O peso. E se tem algum tipo de decoração, como sublinhado, ou com a linha em cima, ou com a linha no meio. E aqui no Over é quando eu passo o mouse em cima, qual é a cor que ele fica e se vai ter algum tipo de decoração. Então, essa configuração aqui da primeira parte é dos links, de todos os links no geral. Depois, aqui eu tenho as configurações para o texto link, que são aqueles links que aparecem no meio do texto. Então, aqui eu também tenho como configurar a cor, as mesmas configurações. Ok? Link Wrapper, o que é? É o seguinte, eu tenho, por exemplo, aqui, no adicionar, eu já estou com uma seção aqui, eu vou adicionar esse Link Wrapper. E o que ele significa? Se eu vier aqui em estrutura, eu vou ver que ele está aqui, ó. Tenho 2 seções, essa seção aqui que eu estou trabalhando, que está ativada, e dentro dela tem esse Link Wrapper, que é um espaço. E tudo que eu colocar dentro desse espaço vai ser clicável. Então, vamos botar um exemplo aqui para ficar melhor, mais claro. Vamos colocar aqui um texto. Vamos colocar também, eu vou deixar ele selecionado aqui e vou colocar uma imagem qualquer, vamos ver o que eu tenho aqui. Vou colocar essa imagem mesmo e seleciono ele aqui de novo e vamos colocar um texto normal, ok? Tá aqui. Vou deixar só mais centralizado, eu vou clicar aqui na minha seção e vou deixar ela vertical para ficar um elemento debaixo do outro, mas centralizado. Então, ficou tudo aqui assim no meio. Deixa eu colocar um fundo aqui nessa seção só para mostrar o que a gente está fazendo, ficar mais visível. Vamos colocar aqui um fundo qualquer, um cinza mais clarinho. Opa, mais clarinho. Vou deixar ele mais claro aqui, só para ficar mais visível. Pronto, tá aqui ele. Ok? Então, eu tenho minha seção. Dentro da minha seção, eu tenho esse link. Então, como é que funciona? Aqui, se eu colocar para editar, olha, tá vendo aqui? Eu posso colocar qualquer lugar. Então, vamos dar só um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui o site do Google, www.google.com. Tá aqui ele. Ok? Vamos abrir até numa nova página. Bom, tá aqui. Salvo. E aí a gente vê o que eu tô falando. Vamos lá ver. Então, ele vai carregar e aqui, ó, ele fica todo clicável. Então, se eu clicar aqui na figurinha, vai me abrir a página do Google. Se eu clicar aqui no título, vai me abrir o Google. Se eu clicar no texto, vai me abrir o Google. Então, toda essa região aqui, ela fica linkada com o lugar que eu quiser. Pode ser um site externo ou pode ser um site interno ou pode ser uma seção de alguma parte do meu site. Então, eu decido para onde é que eu quero mandar. Então, para isso que serve esse link Wrapper. E aí, então, vamos voltar lá para as configurações. Eu posso configurar também, aqui está aquele, eu posso configurar a cor, aqui, vamos trocar aqui para ver, pumba, troca tudo, ó.
Se eu trocar aqui a cor, ele troca tudinho, ok? Bom, aqui também eu posso mexer com o peso dela, colocar mais fininha ou bem grossa, ó, ele pega e muda, ok? E também posso clicar quando o mouse passa, over significa quando o mouse passa em cima, pode trocar por uma outra cor, então, ó, quando o mouse passa em cima, o texto troca. Então, essas configurações, elas servem se eu tiver um projeto bem esquematizado, que eu já tenho todas as minhas cores muito bem definidas e as seções bem definidas. Então, se eu tiver uma imagem visual do meu site já definida, essas configurações, elas são bem boas já de ter configuradinho, porque vai poupar muito tempo. O próximo botão é justamente o botão, que aqui eu tenho poucas configurações, eu só tenho o peso da fonte e a borda. Então, vamos colocar aqui um botão, vamos adicionar aqui um botão, tá aqui ele, vou botar ele para baixo aqui. Opa, não foi, às vezes ele não vai, vamos tirar ele aqui, cadê o meu botão? Vou colocar fora esse troço do link Whipper e vou deixar ele aqui fora. Porque eu quero, hein? Porque ele poderia estar dentro, tanto faz. E vamos voltar lá para as configurações. Aqui, então, eu tenho poucas configurações. Eu posso configurar o peso da fonte, posso deixar ela bem fininha ou ela bem grossinha. Ui, ficou mal, não? E aqui eu posso definir a borda que eu quero. Vamos colocar aqui 40, ó, ela ficou bem mais arredondada. Então, dependendo do projeto que eu tenho, eu também posso definir isso, o peso e aqui a borda dela, se é mais arredondada ou se é mais quadradinha. E acabou aqui. Claro, sempre lembrando que quando eu fizer alterações, eu tenho que salvar para essas configurações ficarem aqui definidas, senão elas não vão ficar. Dando continuidade aqui, vamos agora falar sobre o tamanho da janela e os pontos de interrupção. Por definição, aqui o primeiro item que fala é o tamanho da janela. Por definição, esse valor vem em 1120, que é um número meio estranho de tu conseguir obter proporções. Eu prefiro trabalhar com 1280, que é um tamanho que eu posso estabelecer proporções. Já já eu explico isso com mais atenção, mas é importante guardar bem esse número, 1280, a largura total da janela. Esses outros valores aqui são os pontos de interrupção de uma página, por exemplo. Aqui a gente vai ver isso com mais atenção. Esse aqui seria o tamanho do tablet, esse aqui do celular deitado em paisagem e esse aqui retrato. Basicamente, essas medidas significam o ponto de interrupção, ou seja, o tamanho que a janela fica normalmente nesses equipamentos aqui. Mas isso a gente vai ver com muita atenção e vai falar muito a respeito disso, porque isso tem a ver com tornar o site mais responsivo ou não. Então, aqui nessa parte, eu sugeria assim, ó, trocar para 1280 e eu já explico o porquê. Toda vez que tu trocar aqui e salvar, tu tem que ir lá no cache e regenerar o cache do Oxygen. Eu vou mostrar como é que isso funciona. Por exemplo, trocou lá para 1280, aí tem que vir aqui na página do WordPress, em Oxygen, Settings, e vim aqui, regenerar o cache. Então aqui tu pode deixar ou não o cache ativado. Eu normalmente gosto de deixar desativado, dá menos problema de carregar as páginas, eu ativo só no final. E aqui eu mando regenerar o CSS do cache. O que é isso? Ele vai me atualizar
todas as minhas mudanças nos meus estilos, porque CSS significa estilos da página. Pouco a pouco a gente vai entender. Bom, aqui ele já regenerou tudo e falou que tá tudo ok. Então, a gente volta para lá. Vou pegar aqui. Bom. Saindo aqui, a gente vem para as seções e colunas. O que significa isso? Por padrão, toda vez que eu instalo o Oxygen, ele vem com um padrão de seção do conteúdo aqui do container, com esses parâmetros aqui, 75 pixels aqui em cima, essa distância aqui de 75, uma distância aqui para baixo de 75 e para os lados de 20 pixels. E aqui embaixo, normalmente, em cada pedacinho desses aqui, ele sempre me estabelece uma margem de 20 dos lados, 20 aqui, 20 aqui, 20 em cima, 20 embaixo. Eu gosto de tirar tudo isso, deixar tudo sem valor. E aqui dos lados também. Por um simples motivo, fica muito mais fácil de configurar as medidas e eu já vou explicar rapidinho nisso aqui para vocês. Por exemplo, aqui ó, nessa página que eu criei, tem um exemplo de colunas. Aqui tem uma seção, deixa eu mostrar aqui. Tem essa seção que tá aqui, tá? E dentro dessa seção eu tenho várias colunas. Eu tenho uma primeira coluna que está dividida em dois, justamente para exemplificar o que eu estava falando anteriormente. Por exemplo, aqui eu tenho 640 mais 640, que vai dar os meus 1280. Então, eu estou trabalhando sempre numa escala de 8, que sempre vai me gerar uma proporção bem legal para o meu site, porque um dos fundamentos do designer é justamente isso. Eu tenho que ter um equilíbrio, uma simetria nas minhas medidas. E quanto mais eu tiver essa simetria, mais harmonioso vai ser o meu site e mais vai passar uma ideia de que ele está bonito, agradável para os olhos. Então, se eu trabalhar numa escala de 8, isso eu sempre vou poder dividir nessas medidas. Então, por isso que eu estabeleci a medida da minha página em 1280, porque é um múltiplo de 8 que eu posso dividir. Por exemplo, aqui tem uma coluna dividida em 2, 640 para cada lado. Depois aqui eu tenho outra coluna dividida em 4, que está aqui ela, ó, que é 320. Depois eu tenho uma outra coluna que está dividida em 8 partes, cada uma com 160. E assim sucessivamente. É muito mais fácil eu trabalhar numa escala de 8 do que tentar trabalhar com um número de 1120. Eu nem saberia como estabelecer uma proporção nesse sentido. Então, por que eu tiro sempre as minhas margens aqui do lado? Para mim poder ter essa simetria. E a partir daí, então, eu estabeleço os meus espaços manualmente. Eu considero assim muito mais fácil. Mas vai de cada um. Então, eu queria mostrar aqui como eu trabalho e como eu acho mais fácil trabalhar com esses números, porque eu posso ter uma noção exata dos meus espaços e fica muito mais fácil para mim compor os meus elementos. Nunca esqueça de salvar e regenerar. O que mais que a gente tem aqui? Vamos voltar para lá. Ah, aqui, animação, eu vou fazer um vídeo específico para tratar sobre isso, porque é muita coisa que tem para falar. E aqui Java, eu nem vou entrar no básico sobre isso, porque não vem ao caso agora. Então, sobre as configurações globais, era isso que eu tinha para falar. Se alguém ficar com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que se eu souber, eu respondo, ok? Até o próximo vídeo.